Fala, gente boa! Bom, a primeira pergunta, né, nessa nossa última conversa, né, no mês de junho, que eu farei a vocês, tá? Alguma vez na vida, né, vocês já viram um português, né? Quando eu digo português, não é alguém que está vestindo, que está vestindo essa camisa aqui, né? Algum sofredor, algum torcedor do Vasco. Estou dizendo um português raiz mesmo, um português da gema, né? Alguém vindo lá da terrinha, né? Bom, para uma cidade assim como a nossa, né, que tem a fama, né, que é uma cidade, uma cidade predominantemente de colonização alemã, embora os alemães eles não tenham sido os únicos, né, a colonizar e a fundar Joinville, isso até causa espanto, né? Isso é algo até bem curioso, né? Mas, por incrível que pareça, né? Lá por volta de 1940, né? Segundo o censo do IBGE, que foi feito há 85 anos atrás, naquele momento, né? Lá em 40, entre os 1.132 estrangeiros que viviam na cidade, 36 eram portugueses, né? Entre esses 36 portugueses, tá? A grande maioria deles, né? 27 eram homens e os demais, obviamente, eram mulheres, né? Desses 36 portugueses, 18 deles, né, exatamente a metade, já até aquele momento, até 1940, eles já haviam se naturalizado brasileiros, né? É um número, né, que pode parecer até bem irrisório, né, bem inexpressivo, né? 36 portugueses num universo de não sei quantos alemães, né, de não sei quantos descendentes de alemães, né? Mas alguns desses portugueses, né, eles acabaram se destacando. E um dos que se destacaram, né, tiveram um destaque gigantesco, diga-se de passagem, tá? Foi esse cara aqui, né, esse rapaz aqui, tá? Que eu já direi a vocês quem foi, tá? Bom, antes de dizer a vocês quem foi esse rapaz posudo aqui, né? Esse cara, esse rapaz que está exalando e fedendo alegria nessa foto, tá? Eu mostrarei para vocês, né? Uma moçoila, tá? Eu já irei adiantar, tá? Que é uma moçoila, que é uma mulher linda, tá? Antes que os safadinhos, né, que estão assistindo esse vídeo pensem em outra coisa, tá? Já vou dizendo que esse canal é um canal de família. Então não é o que você, safadinho, que está do outro lado vendo esse vídeo, tá? Está pensando, tá? Então a moça, né, que eu quero mostrar para vocês é ela aqui, tá? Só um instante, tá? Já irei mostrá-la a vocês, tá? Só um pouco. Sim, já achei ela, tá? Isso aqui, tá? Isso aqui que vocês estão, que eu mostrarei, que eu estou mostrando, né, a vocês agora, tá? Isso aqui é uma escultura da deusa Minerva, tá? Essa escultura que vocês estão vendo, ela faz parte do acervo do Museu do Louvre, né? Aquele museu famosíssimo, né? Que fica, que está em Paris, né? Bom, até farei uso aqui da minha cola, tá? A deusa Minerva, tá? Ela é a deusa das artes, a deusa do comércio, a deusa da magia, a deusa da medicina, a deusa da poesia, a deusa da sabedoria e, por fim, a deusa da tecelagem e, por fim, da sabedoria, da estratégia na guerra, tá? Então essa moçoila aqui, ela acumula todas essas funções, né? Então, opa, eu acho que vocês já estão vendo, tá? Então, ela é várias coisas em uma só, tá? Mas, afinal de contas, o que é essa deusa, né? Qual que é a história dela, tá? Bom, até eu irei mostrar aqui mais uma escultura dela, tá? Isso aqui é uma escultura na cidade de Roma, tá? Caso não esteja enganado, essa escultura está em Roma, tá? Mais uma escultura da deusa Minerva aqui para vocês, tá? Bom, mas qual que é a história dessa deusa, né? Bom, essa deusa, né, a Minerva, né,
a princípio, né, ela era considerada uma divindade menor, né, na mitologia romana. Né? Acredita-se, né, os estudiosos acreditam que o culto dela, né, que o culto a essa deusa, ela teve início em um vilarejo nas proximidades de Roma chamado Falésias. Né? Então, desse vilarejo chamado Falésias, aos poucos, né, essa divindade ela começou a ser cultuada na própria cidade de Roma. Ela, a princípio, tá, essa deusa ela era ligada ao trabalho manual, né, ao trabalho manual e também aos artesãos. Então, a deusa Minerva, a princípio, ela era a deusa dos trabalhadores manuais e dos artesãos. Possivelmente pelo fato dessa ligação, né, com pessoas mais humildes, aos poucos ela foi ganhando popularidade. Né? E ganhou tanta popularidade que na cidade de Roma, em uma certa época, chegaram a existir 5 locais de culto a ela. Né? E ela se tornou tão popular que na data de 19 de março acontecia uma série de festas, né, de festivais em honra a ela. Né? E ela logo acabou se tornando uma deusa de Estado. Então, o próprio governo de Roma, vamos dizer assim, incentivava o culto a ela. Né? Então, ela foi considerada, vamos dizer assim, como um símbolo nacional de Roma. Né? E entre os deuses, né, entre todas aquelas divindades que os romanos, né, que como todo mundo sabe, era um povo pagão, eles cultuavam, a deusa Minerva, a deusa Vesta e a deusa Diana eram as únicas divindades virgens. Né? Como todo mundo sabe, os deuses, né, tanto entre os gregos quanto entre os romanos, eles tinham características humanas. Né? Então, eles transavam, eles matavam, eles traíam, eles pulavam a cerca. Então, mas no caso dessa deusa Minerva, ela estava invicta. Né? Então, a mulher, ela era deusa de trocentas coisas, mas fazer aquilo ela não fazia. Né? Mas agora, voltando a falar sério, tá falando finalmente sério, tá? Mas afinal de contas, o que essa deusa, né, que era cultuada pelos romanos há mais de 2.000 anos atrás, né? Lá no tempo do EPA, o que ela tem a ver com a história de Joinville, né? Principalmente, o que ela tem a ver com esse rapaz aqui, né? Cuja foto eu mostrei para vocês ainda há pouco, tá? Bom, esse cara aqui, né? Eu tinha falado, iniciei o vídeo falando sobre portugueses em Joinville, tá? Esse cara aqui era o Eduardo Augusto Gonçalves, né? Ele nasceu, obviamente, em Portugal no dia 29 de julho de 1884, né? Isso em qualquer livro de história, né, que se preze, livro de história do Brasil, né? Eu acredito que muitos de vocês saibam disso, né? Ali entre 1890, mais ou menos, em 1910, houve o chamado ciclo da borracha, né? Então, em função do processo de industrialização, de popularização dos carros, né, principalmente nos Estados Unidos e nos países europeus, né, houve uma demanda muito grande por borracha, né, por látex. Né? Então, em função disso, né, a região norte do Brasil, principalmente as cidades de Manaus e de Belém, elas se tornaram cidades ricas, né, do dia para a noite. Né? E muita gente ficou rica, obviamente, com isso, né? E muitos estrangeiros, principalmente portugueses, acabaram imigrando para essa região, né? Para o norte do Brasil. E esse cara, né, o Eduardo Gonçalves, ele acabou se radicando a princípio em Manaus. E em Manaus, né, ele era formado, ele era um farmacêutico, né? Ele se formou na Universidade de Coimbra, né? A Universidade de Coimbra, que é antiquíssima, que é uma afamadíssima, né? E ele acabou prosseguindo seus estudos no Rio de Janeiro. Então ele se formou em medicina, né? Sim. Não, ele era farmacêutico, tá? Ele tinha o diploma de farmacêutico. E em Manaus, ele viveu um certo tempo em Manaus, e em Manaus ele trabalhou, né? Ele foi um dos responsáveis pelo laboratório do talco antisséptico granado, que é um medicamento, né? Um produto
bastante antigo. Eu acredito até que ainda exista, né, essa marca, né, o talco granado, né? E acontece, né, que logo aquele período de prosperidade em função da exportação de borracha, né, que Manaus viveu, isso aí logo acabou, né? Então, em função disso, do fim do ciclo da borracha, né, o rapaz ali, o Eduardo Gonçalves, né, ele acabou reimigrando e no caso, para Joinville, né? A princípio, ele acabou chegando aqui em Joinville no dia 29 de novembro de 1912, e a princípio, isso durante mais ou menos 2 anos, né? Ele acabou trabalhando na farmácia Delite, né? Inclusive, eu tenho uma foto, né, para mostrar para vocês dessa farmácia, né? Essa farmácia, ela existia, né? Era aquele prédio onde durante muitos anos funcionou a loja Salfer, ali na esquina da rua 15 de novembro com a Rua do Príncipe, né? Até já achei a foto, né? Essa foto aqui, ela é de 1911. Desculpem, né? Essa foto aqui que vocês estão vendo, né? Que eu estou apontando, possivelmente ela foi tirada em 1911, tá? Esse prédio aqui que eu estou tocando, tá? Era justamente aquele prédio onde durante muitos anos funcionou a Salfer, né? Então aqui, durante muito tempo, funcionou a farmácia de Lich, né? Então nessa farmácia de Lich, ela foi o primeiro local onde o Eduardo Gonçalves trabalhou em Joinville. Como eu tinha dito, né? Ele trabalhou ali durante cerca de 2 anos, né? E depois de 2 anos, né, ele acabou criando a sua própria farmácia. Essa farmácia, ela funcionava, né, ela tinha o nome de farmácia Flora, e ela funcionava na rua 15 de novembro. E ainda na rua 15 de novembro, anos mais tarde, né, ele criou a farmácia em 1914, né, e em 1929, o endereço da farmácia mudou, né? Passou a ser aquele prédio que fica ao lado da Rua das Palmeiras. Inclusive, eu mostrarei, né, a foto aqui para vocês, né? Esse prédio aqui é muitíssimo conhecido, né? Essa foto aqui, né? Essa primeira foto, essa foto mais antiga aqui, né? É uma foto de 1941, é esse prédio aqui, né? Que eu estou tocando, né, que aparece aqui em primeiro plano na foto, né? Então aqui era a farmácia do Eduardo Gonçalves, né? Essa foto aqui é de 1941 e essa foto aqui é de 2003, tá? O mesmo local, 62 anos depois, né? 1941, 2003, né? Então, eu acredito até que alguns de vocês tenham reconhecido essa farmácia, né? Era a farmácia Minâncora, tá? Então, o criador da Minâncora, né? Da famosa pomada Minâncora, foi esse português ali, né? O Eduardo Gonçalves, né? Que possivelmente era torcedor do Vasco, né? Como bom português que era, né? Mas, enfim, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo, já está ficando chato e tudo mais, tá? E no próximo vídeo eu trarei mais curiosidades sobre o rapaz ali, né? Sobre o nosso amigo Portuga, né? Então, até o próximo vídeo.